E hoje nós estamos aqui te adorando. Então, Pai amado, que o Senhor possa mais uma vez se fazer presente. Como o Senhor já está presente aqui, nós já podemos sentir, Senhor Jesus Cristo, o Teu Espírito entre nós. Que o Senhor mantenha essa atmosfera. Que o Senhor, Pai amado, aqueça cada vez mais aqui nesse lugar. E que o Espírito Santo tome total liberdade. Fale aos nossos corações. Fale aquilo que nós necessitamos ouvir. Fale aquilo, Pai amado, que nós, Pai amado, precisamos ouvir. Tudo, Pai, entregamos no Teu Santo. Tudo, Senhor Jesus Cristo. Deixamos para o Senhor, Pai amado. Para o nosso benefício. Em nome do nosso Senhor. Em nome de Jesus. Nome santo e poderoso. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. Obrigado. Louvado seja Deus. Que a graça do Senhor esteja conosco. Amém. Uma vez. Aleluia. Vim meio corrido aí. Vim lá de Porto Alegre, atravessei no trânsito, mas conseguimos chegar. Amém. Glória a Deus. Hoje foi um dia de despedida. Estava com uma tia mãe, uma tia que me ajudou. Quando a gente não é criado pelos pais, nós somos criados pelas tias, pelas avós. Uma tia minha que vinha já há uns 2 anos lutando com câncer, hoje ela descansou. Então nós viemos de um velório e Deus se fez presente lá. Amém. E mais uma vez temos que agradecer ao Senhor. Amém. 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 Glórias a Deus por Louvado nós estarmos seja aqui. Tudo Deus sabe. Tudo Aleluia. Deus. Tudo Deus tem o controle. Verdade. Eu vou pedir para o irmão, se o irmão puder, me ver o outro controle. Desculpa. Microfone. Esse aqui tu pode abaixar dele. Então tá. Vamos lá então. Vamos ler a nossa Bíblia, não? Vamos ficar de pé para ler a nossa Bíblia. Se encontra em Mateus, capítulo 4, versículo 17. Mateus, capítulo 4, versículo 17. Vocês podem ficar à vontade, procurar, achar. Falar um pouquinho de Deus. O pastor pediu para nós falar alguma palavrinha. Mas só dando glória a Deus já é bastante. Aleluia. Né? Seja louvado, Deus é poderoso. Não é pregação para nós. E ainda mais se nós lermos dentro da Bíblia, a pregação fica mais completa ainda. Vamos lá, todo mundo achou? Amém. Vamos lá então, irmão. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Amém. Louvado seja o teu nome. Glórias a Deus. Podem se sentar, irmão. O profeta, ele pregou uma mensagem intitulada Desde então.
Eu quero meditar com os irmãos a respeito dessa mensagem. Desde então é uma palavra com muita funcionalidade. Ela tem muitas funções da vida de uma pessoa. Ela pode direcionar tanto a pessoa para uma decadência, ou como ela pode direcionar a pessoa a subir, a se elevar, a ficar mais alto. E o profeta, ele começa a mensagem falando a respeito de uma história de um senhor, no qual eu vou pegar aqui a história para me ajudar, para me auxiliar, porque vem muito correndo. Vamos lá então. O profeta diz assim, eu vou ler aqui para nós aqui, tá? Ele disse, sim, Senhor, disse, agora eu peguei aqui a ideia da história. O senhor que ele encontrou na rua, ele foi na cidade de Nova York, e lá ele estava passeando num bairro perigoso, e ele encontrou um senhor na rua, no qual ele perguntou para o senhor, Senhor, por que o senhor anda desse jeito? E o senhor, ele estava, vamos dizer assim, pastor, estava mal caminhado, mas ele estava bêbado, estava fedorento, roupas rasgadas, e o profeta andando nesse bairro encontrou esse senhor, no qual ele pegou e perguntou para o senhor, Senhor, o que te fez o senhor andar desse jeito? Por que o senhor está desse jeito, dessa forma? E o profeta dele conta a história. Eu quero ler para vocês assim. Ele disse, o Senhor respondendo para o profeta, ele disse, sim, Senhor, disse, eu tinha uma família mais adorável, 3 filhos, 2 meninos e uma menina, e a mulher mais dócil que já existiu. E grandes lágrimas começaram a correr através de sua velha barba grisalha. Ele disse, eu era o presidente deste banco aqui, em determinada esquina. Olha só, irmão, esse senhor no qual o profeta estava conversando na rua, um morador de rua, ele disse, eu era o presidente desse banco aqui nos Estados Unidos. E aí o senhor continua dizendo, ele disse, eu era o presidente deste banco aqui em determinada esquina. Eu disse, é mesmo? Ele disse, vá até o banco e lhes pergunte. E eu disse, bem, o que te levou a ficar assim? Ele disse, Senhor reverendo, ele disse, certa noite eu cheguei em casa e havia uma carta em cima da mesa endereçada ao querido John. Minha esposa havia me deixado. Ele disse, eu nunca havia bebido, mas eu pensei, eu tenho que fazer algo, ou pegarei uma pistola e explodirei os meus miolos. Olha a situação nós podemos chegar, que uma pessoa chegou à condição de moral, que é a condição ética que uma pessoa chegou. Ele disse, eu nunca havia bebido, eu pensei, eu tenho que fazer algo, ou pegarei uma pistola e explodirei os meus miolos. E eu comecei a beber, e aqui estou. Pensei, Deus, tenha misericórdia, vem. Desde então, olha aqui essa palavra, desde então, foi assim que isto começou. Nós podemos sempre pensar acerca de um tempo. Então a palavra desde então, ela define a condição, o estado que a pessoa vai chegar. Ou ela vai chegar em determinada condição que como esse homem chegou, ou ela vai elevar. E o profeta continua nos dando exemplo de uma história, irmão, de um casal que eles eram felizes. O homem, ele era feliz, casado,
tinha constituído, né? E na verdade é da menina. Eu diria, eu vou ler aqui com vocês aqui para me lembrar da história. Eu diria algo assim, bem, estava. Então aqui ó, tá certo. Então, um jovem casal, quando se casa, eles são tão amáveis quanto pode ser. A primeira coisa, você sabe, eu iria até esta mulher que havia deixado a sua família e diria: Senhora, o que te fez deixar a sua família? Você tinha um esposo gentil. Ela me diria, eu teria dito: irmão Brana, eu era pura como o orvalho do céu. Eu me casei com um esposo e vi ele com uma mulher virtuosa. Ele era um grande homem. Ele trabalhava e suave e cuidava de mim. E as crianças eram meu garotinho robusto. Quando ele nasceu, eu posso ver quando ele nasceu. Meu marido, eu posso ver quando meu marido. Agora, garotinho, suas costas carregando, andando. Eu diria: bem, o que aconteceu? O que aconteceu, irmão? Para que nós pudéssemos cair. Quero falar com vocês a respeito de o ser humano. Ele é dado por altos e baixos. Ele tem aquele momento que tu encontra com a gangorra lá embaixo e a outra parte tu está lá em cima. Irmãos, há momentos que nós caímos e nós não sabemos de onde tirar a força. Nós não temos aonde, mas eu vou te dizer que nós temos um Deus. Amém. Vou dizer para vocês que nós temos um Deus forte, um Deus de poder, um Deus de palavra, que faz os mortos ressuscitarem. Se o homem por si só não consegue, Deus consegue. Amém. Aleluia. Amém? Seja Deus. Você pode andar caído, você pode ter tido uma vida miserável, caído, até nesse exato momento. Mas no momento quando você encontra Deus, isso daí acaba. Amém. No momento quando você encontra Deus, e aí muda o quadro, pastor. Muda o quadro. Porque desde então, tu era visto como um bêbado, um drogado, tu era visto caído, com vergonhas, fazendo a sua família passar vergonhas. Desde então você foi encontrado assim. Mas quando Jesus entra na tua vida, quando Jesus te encontrou assim como Ele me encontrou, o quadro muda. Amém. Aquela balança que estava aqui embaixo, Aleluia. ela sobe. Porque Jesus te faz subir. Amém. Jesus te dá o impulso, te dá a força, te dá aquilo que você necessita para sair daí de baixo. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus é bom. Amém. Deus não tem te dado mão forte? Amém. Ele não tem te ouvido de onde você estava? Amém. Desde então, pastor, desde então, quando Jesus te encontrou, desde então, onde é que nós estávamos e aonde que Ele nos encontrou? E na mensagem esta, desde então, o profeta, ele fala a respeito de Abraão. Abraão, ele era um homem comum, como nós. Ele tinha suas fazendas, seus gados, e ele vivia num povo pagão. O pai de Abraão, ele era pagão, ele tinha os idólatras, eram beijadores de estátua. E Abraão, ele tinha sua vida comum, quem sabe ele era um idólatra também, quem sabe ele beijava estátua. Mas tudo isso mudou quando Deus apareceu para ele. Amém. Quando Deus apareceu para ele, disse: Abraão, separe-se da tua parentela, venha que eu te darei uma terra prometida. E desde então Abraão nunca mais foi o mesmo. Amém. Nunca mais foi o mesmo. E eu quero ler aqui com vocês aqui o versículo 14 da mensagem, que o profeta, ele fala bem assim para nós, irmãos. Eu quero que vocês entendam que é para você. Quero que vocês entendam que é para vocês. A mensagem do profeta, ela veio para nós. Nós temos que absorver a mensagem do profeta. Ele diz assim, ó, deixa eu só pegar aqui, parágrafo.
Então, amém, glórias a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo. Eu marquei aqui, mas daí eu acabei me desmarcando. Aqui, achei. Deus seja louvado. Deus nos protegeu. Nós estávamos ouvindo toda a velocidade para poder estar no culto hoje, para que pudéssemos pegar nessa bênção. Amém? Mas há algo que uma vez você pode encontrar algo em um determinado tempo e tudo será mudado. É assim quando você se encontra com Deus. Olha, irmãos, hoje vocês estão aqui porque algo encontrou vocês. Algo foi encontrado. É assim quando você se encontra com Deus. E daquela hora em diante você é uma pessoa mudada. Um homem pode se encontrar com Deus e dizer, desde então, olha aqui, irmão, você nunca mais será o mesmo depois que você se encontra com Jesus Cristo. Deixe-me lhe afirmar isto. Você nunca será o mesmo depois que você se encontra com Jesus. Então você sempre se referirá desde então. Aleluia. Eu digo para vocês, quem sabe não é essa noite. Amém. Que você pode dizer, desde então, desde quando Jesus, aquela noite, naquele culto, desde então, quando Deus me encontrou, falou no meu coração. Amém? Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E, irmãos, como eu disse, eu vim de um velório. Eu vim de um velório no qual a gente se comove, a gente fica mais, a gente se aprende mais na carne. Se a gente vê aquela pessoa que a gente ama partir, sem pelo menos tu ter dito para ela a verdade, tu ter dito para ela de Deus. E eu digo uma coisa para vocês: se vocês têm a oportunidade, fale de Deus para o teu próximo. Fale de Deus para o teu primo, para o teu irmão, para o teu cunhado. Fale para o meu, porque quem sabe você pode ser o gancho que vai trazer ele para Deus. É verdade. E o que a gente às vezes fica nos espiando na carne é a oportunidade que passa de tu ter dito para a pessoa. E quem sabe pode ser desde então que aquela pessoa viria a servir a Deus, a estar aqui junto conosco aqui, na palavra, na verdade, sendo o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Porque Ele nos deu a graça. Ele nos deu a misericórdia, irmão. E o Evangelho, ele é pregado, receber de graça, dar de graça. E se a gente for essa âncora para o nosso próximo, para o nosso ente querido, se a gente for para a nossa âncora, para qualquer alma, porque a alma que está no mundo, ela está em aflição. A alma que vive no mundo, ela não tem paz, ela não tem descanso. E é uma alma, como a Bíblia nos diz, a alma, ela vale mais do que 10 mil mundos. E se nós temos a oportunidade, e eu creio com todo o meu coração, irmãos, que eu estou na verdade de um mundo religioso bagunçado, um mundo religioso onde que professam ser cristão, mas negam a Cristo. Eu creio que nós estamos na verdade aqui, porque Deus não me tiraria do mundo, da situação de que eu me encontrava e me colocaria aqui. Deus não me tiraria do mundo. E lá no mundo eu tinha oportunidades de escolher qualquer denominação
que eu pudesse seguir. Católica, minha família toda, praticamente, são católicos. Tinha outras denominações evangélicas. Eu cheguei a frequentar um período. Meu irmão está aqui, meu irmão ele fez catequese. Eu cheguei a fazer um período também. Ele tinha os cultos no domingo. Eu tinha. E na missa que eles falam. E eu fui em outras denominações. Eu cheguei e meus amigos chegavam a me convidar. Diziam, vamos lá na ETRI, lá é legal. Lá os jovens são tri. E sempre quando a gente sempre ia, não é aqui, não é aqui. Não é aqui o local. Até que Deus me trouxe aqui. Através da minha esposa que está ali. Foi a honra. E a minha esposa, eu era do mundo, eu queria flertar com ela, queria namorar com ela. E a minha esposa, num posicionamento que teve, ela se posicionou em dizer, olha, eu sou cristão. Eu posso estar desviado, mas eu sou cristão. E cristão casa com cristão. Tu quer me conhecer? Tu vem para a igreja. E outra coisa, o que nós cremos não é essas coisas que tu vê aí. Ela me deu o nome escrito William Mario Branco e pediu para me procurar no Google, procurar a respeito do que fala. E através dela, ela me ganhou para Cristo. Amém. E ao invés de tu falar para o teu próximo, de tu chegar e dizer assim, não, ó, tu te posicionar. Tu pode andar no meio do mundo sujo, mas te posiciona como cristão. Diz para eles que é uma verdade. Tu pode ter conhecido em outras denominações. E nós temos. Mas te posiciona na verdade e fala assim, ó, estamos vivendo a mensagem da última época. Deixa eu te apresentar então a verdade aqui. Convida ele para vir aqui. Quem sabe ele é o eleito que estava faltando para Deus poder fechar a porta e para poder subir. É verdade. Amém? Glória a Deus. Amém. Foi desde então ou não é desde então? Amém. Desde então Deus vem mudando a nossa vida. E Ele tem mudado a vida de vocês tudo, irmãos. Porque vocês estão aqui. E se Ele não mudou por completo, Ele vai mudar. Amém. Porque Deus Ele aperfeiçoa. A obra que Ele começa, Ele aperfeiçoa. Ele não vai deixar inacabada. E se Ele trouxe você por aqui, é porque Ele está pensando em você. Se Deus trouxe você aqui, se você hoje está sentado aqui ouvindo a palavra de Deus, é porque Deus está interessado em você. Amém. Senão você não estaria aqui. É verdade. Poderia estar em 1000 lugares. E no culto de sexta-feira, quando eu oro, quando a gente entra em oração, quando a gente entra na presença de Deus com a unção, eu sempre penso no Deus e sempre falo assim, pastor, ó, sexta-feira eu estaria no bar, sexta-feira eu estaria saindo para a noitada. Tá aqui meu irmão ele conhece, ele me conheceu, estava saindo na noitada aí, saindo com a gurizada. E eu falei, Deus, onde é que o Senhor me tirou e onde é que o Senhor me colocou aqui de joelho aqui no Aleluia. Se eu pensar que isso não é verdade, o que é então? O Evangelho ele é mudança de vida. Amém. Verdade. O Evangelho é transformação. E a transformação, mudança de vida não é tu falando, é pelos frutos que tu está colhendo. É pelos frutos que os outros vão ver o Evangelho pregado, a transformação de Deus vivo. E eu creio que nós estamos no Deus vivo. Amém. Eu creio que nós temos um Deus de poder. E irmão, não limita Deus. Eu falo para vocês, isso daí não limita. Nós, como seres humanos, nós somos racionais. Nós pensamos, nós agimos, mas ainda a nossa mentalidade comparada a de Deus é isso daqui, ó. A gente tem mania de limitar Deus. Deus ele quer fazer muito mais na tua vida, Deus quer fazer muito mais milagre, quer fazer o sobrenatural acontecer, mas a nossa cabecinha, o nosso pensamentinho, o nosso ser humano não deixa Deus trabalhar. Isso, deixa Deus trabalhar na vida de vocês. Amém. E vocês vão ver o sobrenatural acontecer, e aí vocês vão dizer, desde então, desde então quando eu deixei Deus trabalhar na minha vida, desde então, quando eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, como meu Todo-Poderoso, desde então, Deus tem feito a sua obra e eu estou vendo o sobrenatural, estou vendo isso acontecer, estou vendo Aleluia. Esse é o Evangelho pregado, irmão. É verdade. É Cristo vivendo. É Cristo, não é a igreja. Né? O pastor sabe disso, não é o pastor. O profeta nos ensina isso.
Não é a placa da denominação. É Cristo vivendo em nós. É Cristo aqui. Glórias a Deus. Louvado seja a palavra de Deus. E assim foi, irmão. E se a gente for pegar exemplo na Bíblia, quantos desde então aconteceu quando encontraram com Deus? Desde então aconteceu aquele paraplégico que estava sem andar, e Jesus foram ao encontro, era coxo, foram ao encontro de Jesus pedindo salvação, mas ele tinha ouvido a palavra, e hoje à noite você está ouvindo a palavra. Aleluia. Hoje à noite você está presente aqui na palavra, e aquele coxo foi e disse: mestre, Jesus se compadeceu com ele e o curou. E desde então ele nunca mais foi o coxo, nunca mais. Ele ainda saiu testificando ainda, dando glórias a Deus, dizendo que há um Deus vivo, que o Messias vive. Aleluia. Aleluia, irmão. Amém. Glórias a Deus. Amém. Louvado ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Na mensagem El Shaddai, o profeta nos fala assim no parágrafo 31. Do que você está com medo? Por que você está tão assustado? Você está com medo. Parece que você simplesmente não pode sair e enfrentar o inimigo, ou chamar de mentira qualquer coisa que o diabo diga. Que a palavra de Deus seja verdade. Vem. Você foi escolhido por Deus. Você não escolheu a si mesmo. Deus escolheu você. Amém. Quando? Quando é que Deus escolheu você? Quando? Imolado. Agora, a Bíblia diz isso. Creio que é em Apocalipse, no capítulo que a Bíblia diz que o anticristo, nos últimos dias, enganou todos os moradores da terra, cujo nome não estava escrito no livro da vida, fundação do mundo. Quando Deus, por sua presciência, te viu e colocou o seu nome no livro, quando o cordeiro foi morto, você foi morto com o cordeiro. Aleluias. Amém. Glórias a Deus. Você foi morto com o cordeiro. Amém. Amém. Jesus te encontrou. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas estão com medo. Se eu puder apenas, estou com medo que possa cometer um erro. Você não pode fazer nada pior do que só ficar sentado e não fazer nada a respeito disso. Levante-se, vá, faça o trabalho, testifique-se, fala de um Deus vivo, fala que há uma verdade, faça o trabalho, testifique-se de Jesus Cristo. Puxe aquele que é teu ente querido para dentro e fala assim: não, há uma salvação. E irmãos, eu creio que Deus, Ele deu de salvação para minha tia. Eu creio, a minha tia ela não era da mensagem, ela não era evangélica, ela era católica, ela tinha crença. E por último, quando ela ficou doente mesmo, eu visitava ela durante a semana, pelo menos uma vez por semana eu passava lá e via ela, cada 10 dias assim. E ela, antes de ela estar numa situação ruim, assim, que ela se encontrou por último, ela estava lúcida. E eu conversando com ela lá no quarto, eu falei para ela: tia, a senhora crê em Jesus? A senhora crê que Jesus Cristo é o Salvador? E ela: eu creio. E eu falei para ela: esse santo isso aí, nada pode te ajudar, quem vai te ajudar é Jesus Cristo. Só Ele pode dar a cura, Ele pode salvar. E eu senti uma sinceridade no coração dela em dizer que sim, que ela crê no Senhor Jesus Cristo. E aquilo eu engoli aquilo. E quando ela chegou nessa situação e piorou e agravou, eu estava orando, fazendo intercessões para que Deus pudesse salvar ela, para que Deus pudesse dar a cura para ela.
Cheguei até um exato momento e disse para Deus: mas Deus, tu é um Deus poderoso. Para o Senhor isso não é nada. Por que está acontecendo isso? Eu, na minha racionalidade, na minha razão, meus sentimentos à flor da pele. E na quinta-feira passada, a minha outra tia que me criou me mandou uma mensagem dizendo que estava levando ela para o pronto-socorro, às pressas. E aí me veio um descanso no coração. Ora para tua tia, se ela tiver que partir, que ela vá com Deus. Ora para Deus perdoar os pecados dela, ter misericórdia dela, para que Deus possa encontrar ela, ter misericórdia de encontrar ela no outro lado da passagem. E na sexta eu orei, orando para Deus. E assim foi, tanto que eu cheguei para minha esposa e falei: não, mano, eu já fiquei meio aflito orando, querendo resultado. Eu orei, deixei na mão de Deus, pedi para Deus descansar ela. E hoje de madrugada, era de madrugada meia-noite 5, eu creio que Deus o levou. Eu creio que Deus o levou. Mas, irmão, não deixe aquele teu amado querido saber da verdade, saber que é um Deus vivo, um Deus que salva. Aleluia. Não deixe, seja uma âncora, estenda a mão, convide, vem para a igreja, vamos ouvir a palavra de Deus. E eu creio, irmãos, que desde então Deus tem feito a sua obra. Desde então. Amém? Deus abençoe. Amém. Amém.